Boa tarde a todos. Dando continuidade à 29ª Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, denominada Tensões e Ações Ambientais em Tempos de Pandemia, né? E por conta disso, nós estamos utilizando toda a tecnologia de levar até vocês, através de videoconferência, de áudios e do que estamos chamando de webinário, né? Então, tivemos uma extensa e intensa programação. Finalizar esse momento, vamos fazer a apresentação dos organizadores do livro que será lançado a seguir, com a palavra inicial, o professor Dr. João Márcio Palheta, doutor em Geografia da Universidade Federal do Pará e, em especial, pesquisador produtividade do CNPq. Isso dá um status de referência que não é qualquer pesquisador que está aqui no comando desta organização do livro, né? Parabenizo desde já, professor, e agradeço mais uma vez a sua participação aqui no NUMA, que é nosso parceiro, né, na área da geografia. É outro professor organizador que conduz também esse trabalho que vai ser lançado, essa publicação, mais uma publicação. É o professor Dr. Christian Nunes da Silva, doutor em Geografia e pós-doutor em Desenvolvimento Regional, né? Professor Christian também, nosso docente, lotado no Núcleo de Meio Ambiente e atualmente vice-coordenador do Programa de Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, né? Então, com isso, com esta apresentação, vamos ouvir as palavras do nosso convidado, organizador desta obra, que de relevante conteúdo, né, que reúne aí uma série de artigos muito importantes com relação ao desenvolvimento territorial. Professor João Márcio, com a palavra. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Socorro. Queria dar boa tarde ao meu amigo, doutor Christian, dizer que é uma satisfação imensa falar um pouco do que é a editora Gapta e do que é o grupo de pesquisa Gapta, que foi criado em 2002, tempo atrás o grupo de pesquisa foi criado. E a editora em 2007, nós criamos a editora, o Christian foi um dos principais responsáveis, junto comigo, o Christian conduziu esse processo de criação da editora, para se divulgar em primeira mão as pesquisas dos nossos orientandos, dos nossos parceiros. E o GAPTA foi crescendo, 18 anos de existência, um grupo mais antigo do programa de pós-graduação em Geografia da Faculdade de Geografia, e nesses 18 anos de programa, de grupo de pesquisa, e desde 2007 da editora, nós lançamos mais de 40 livros que estão relacionados a pesquisas desenvolvidas por pesquisadores do Pará, do Brasil, dos Estados Unidos e da Inglaterra, são professores parceiros nossos de Portugal. Então, nós lançamos, ao longo desse tempo, um conjunto de obras para refletir a dinâmica espacial brasileira do mundo, mas especialmente preocupado com o espaço geográfico amazônico, com as dinâmicas territoriais, as dinâmicas ambientais, que muito bem depois o professor Christian vai destacar no livro. E ao longo desse tempo, nós formamos pesquisadores desde a graduação ao mestrado e doutorado, mas também possibilitamos o acesso livre, a divulgação de pesquisa daquilo que nós recebemos como pesquisadores brasileiros para desenvolver nossas atividades e assim dar um resultado à sociedade brasileira. Então, penso que o GAPTA tem um papel importante nesse sentido, como grupo de pesquisa e como uma editora que lança mais um livro, desses mais de 40, mas a importância dele para o pensamento geográfico brasileiro, para o pensamento geográfico na Amazônia. Então, queria parabenizar o NUMA por essa parceria. O NUMA é uma referência para nós importantíssima, e a própria Universidade Federal do Pará, que assume um papel de destaque na região amazônica, no Brasil e na América Latina, diante das transformações do espaço geográfico. Eu queria agradecer e parabenizar a todos
E agradecer a doutora Socorro, voltando a palavra à senhora, para que a senhora possa conduzir e dizer que todos possam ler o livro e aproveitar e acessar o site do GAPTA para ter acesso às outras obras, aos outros livros que a gente sempre disponibiliza, para que todos possam debater a geografia brasileira e a geografia mundial. Obrigado. Ok. Obrigada, professor João Márcio. Nós é que agradecemos e estamos sempre contando com a sua presença aí, a sua participação, não só nessas produções, mas, acima de tudo, como um colaborador do que é hoje o NUMA, né? Então, o NUMA, ele está trilhando aí o seu 29º ano de existência, né? E tem congregado dentro da universidade, cumpre o seu papel de ser um núcleo de integração, né? O NUMA, ele reúne em si a interdisciplinaridade da universidade. Então, a gente agradece muito a colaboração, sempre presente lá no NUMA, né? E agora passamos a palavra ao professor Dr. Christian Nunes, que vai Nunes da Silva, que vai nos falar a obra em si e qual é o status da obra desse livro que está sendo lançado em termos de acesso, como os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, como eles podem ter acesso a essa obra e o formato dela, que se antes era uma novidade, hoje já é uma necessidade, né? Hoje, considerando esses tempos em que estamos em isolamento social, temos que utilizar essas ferramentas e outrora se faziam a noite de autógrafos, enfim, hoje a gente tem que dar a oportunidade que eles acessem através desses sistemas eletrônicos e da tecnologia que dispomos hoje. Então, é necessário hoje, não é mais uma novidade, é uma necessidade, né? Essa nova adaptação. Professor Christian, com a palavra. Seja bem-vindo. Obrigado, professora Socorro. Agradeço a todos a participação na nossa 29ª Semana de Meio Ambiente, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a nossa tarefa aqui é falar de mais um livro que nós lançamos, que nós estamos lançando, né, em parceria com autores de outros estados e de outras instituições, né? Como o professor João Márcio falou, desde 2007, a gente vem procurando lançar um livro por ano, né? Um livro que aborde temáticas atualizadas sobre a região amazônica, né? De 2007 para cá, foram centenas de colaboradores, né, nesses livros, em temas diversos, que abordam desde assuntos sobre segurança pública, uso dos recursos naturais, questão de desmatamento, hidrelétrica, mineração, urbanização, né? Então, a editora do GAPTA foi criada para isso, né? Para dar visibilidade nas obras, nos capítulos, nos textos, nos resultados de dissertações e teses dos nossos alunos e de parceiros colaboradores. Tá? Em especial, esse livro, ele começou a organização dele ainda no ano passado, então nós não temos nele nenhum debate acerca do momento que nós estamos passando do novo coronavírus, tá? Mas ajudam o leitor a pensar possíveis cenários futuros de acordo com os temas que são debatidos em cada capítulo, né? Então, para os livros que nós lançamos pelo GAPTA, em conjunto com outros colaboradores, eles abordam temas diversos. Tá? Aqui eu estou mostrando a capa do livro. Tá? Nós estamos no volume 3. Eu tenho a satisfação de organizar esse livro com o professor Gilberto de Miranda Rocha e o professor João Márcio. Tá? Aqui é o nosso corpo editorial. Tá? Esse livro está disponível para download da versão e-book e de compra para quem tiver interesse em adquirir a versão impressa. E, basicamente, ele está dividido em 3 capítulos, né? Dinâmicas e conflitos territoriais.
Pode ser? Tá. Então, essa é a capa do livro, né? Foi criada pelo nosso amigo Anderson Reis, da Design Art, uma colaboradora que desde 2007 tem trabalhado a arte das nossas capas. Particularmente, nós temos capas muito bonitas, né? E eu agradeço ao Anderson por isso, porque ele me ajuda a pensar essa arte. Pensar eu, João Márcio, Gilberto, etc. Então, como eu estava falando, nós temos colaboradores do estado do Amapá, bem como de diversos municípios do estado do Pará, né, que falam de assuntos diversos que estão distribuídos em 3 capítulos. Né? O primeiro capítulo, ele fala dessas dinâmicas e conflitos territoriais, né, ligados à mineração, ao agronegócio e à urbanização, né, e analisa as contradições surgidas das transformações espaciais que são empreendidas por grandes projetos de investimento, como ocorre com a implantação de usinas hidrelétricas ou conflitos em comunidades ribeirinhas, quilombolas ou próximas de áreas especiais. Né? Particularmente, o NUMA vem há bastante tempo trabalhando sobre impactos em unidades de conservação, e um dos capítulos justamente é fruto de pesquisas do NUMA, tá? Capitaneado aí pelo professor Otávio do Canto. Outro trabalho que fala de quilombolas com a professora Socorro, né? E nesse capítulo a gente procura demonstrar as características dessas comunidades e populações dessas áreas estudadas, mostrando os ambientes, os espaços e os territórios. Falando em todos os capítulos dos 2 conceitos chaves que são abordados no livro, tanto o território quanto o meio ambiente. Já na segunda parte do livro, Dinâmicas Territoriais e Espaço Agrário, os autores trazem contribuições importantes no que diz respeito ao uso do território, à discussão de agroecologia, agronegócio e manejo do açaí, né? Além do debate sobre a conservação socioambiental. Nesse capítulo, buscamos evidenciar a diversidade e as formas de uso da terra, as atividades extrativistas, assim como as relações culturais, econômicas e a complexidade que dá suporte à reprodução sociocultural dessas populações tradicionais que são analisadas, por meio do uso sustentável dos recursos naturais. Por fim, a terceira parte aborda as dinâmicas ambientais e o espaço urbano. Neste capítulo, os autores fazem uma análise sobre os desafios e a gestão ambiental, considerando atividades como a geoecologia, o uso dos recursos hídricos e o manejo da biodiversidade. Neste capítulo, são abordados aspectos sobre a dinâmica ambiental no contexto urbano, enfatizando a urbanização e seus efeitos no território, debatendo a necessidade de se repensar o uso desses territórios como forma de potencializar os aproveitamentos da condição cultural e histórica da cidade. Então, nós temos aqui artigo da professora Luciana Martins Freire, da Universidade Federal do Pará, campus Ananindeua. Temos uma análise interessantíssima sobre a qualidade do ar e bioindicadores por meio da análise de líquens, né, orientada pelo professor Alain Nunes Araújo e debatida por Amanda e Elisana. O trabalho do nosso colega Raimundo Nonato de Abaetetuba sobre o quilômetro de Piratuba, entre outros capítulos e textos que abordam a discussão principal do livro. Ok? O endereço é gapta.blogspot.com. Nosso amigo Ricardo vai deixar o endereço. Né? A página está meio distorcida hoje, não sei, a gente não sabe na verdade por quê. Brevemente, esse site... Tá aqui a página. Então, nessa página aqui, pessoal, nós temos a maioria dos livros que foram publicados pelo Gapta disponíveis gratuitamente para download. Né? Além do que, a gente faz a divulgação dos nossos eventos e publica também textos de parceiros, além de textos menores de blog que podem ajudar a
trabalhar algum software de geoprocessamento, etc. O objetivo é divulgar o que a gente faz, tanto dos colaboradores, doutores, quanto mestres, quanto graduandos também, que fazem parte do GAPTA e participam da publicação dos capítulos nos nossos livros. Tá? Então, o livro pode ser acessado neste link aqui na página. Tá? Eu vou abrir ele aqui para a gente ver. Ou ele pode ser adquirido no formato impresso nesse endereço aqui do Clube de Autores. Então, está aqui o livro em PDF, disponível para quem quiser fazer a leitura. Esse livro tá acontecendo uma coisa que eu tenho gostado muito. O compartilhamento dele tem sido intenso nas redes sociais. E aqui o livro está num clube de autores, que é onde a gente publica e dá oportunidade dos autores adquirirem o número de obras que eles quiserem para fazer o lançamento na sua instituição. Certo? É um livro de 479 páginas, né? Ele tem... já é o volume 3, como a gente falou, e provavelmente não, certamente nós vamos fazer outros volumes e contar com a colaboração de outros pesquisadores, né, que vêm nos ajudando a divulgar e compartilhar o conhecimento na Amazônia. O que é importante falar sobre a nossa editora e a editora do Numa, entre outras editoras universitárias, é que nós procuramos divulgar o que se produz na Amazônia, pessoal. Não somente na Universidade Federal do Pará, mas também em outras instituições. Nesse livro, nós temos artigos do IEPA, né, da Universidade do Estado do Pará, e de instituições diversas. Né? Em todos os livros, a gente procura dar visibilidade não só pelo que é produzido na UFPA, mas pelo que é produzido sobre a Amazônia e merece destaque porque é uma produção local. Tá? A divulgação do livro está tendo bastante sucesso. Né? Nós temos colaboradores como o professor Nino Sobreiro, José Sobreiro, que ele leva os livros nas suas viagens. Esses livros que a gente publica já chegaram em universidades importantes daí pelo mundo, e nós temos contribuído como referência, né? Autores regionais desde 2007 contribuindo na produção científica. Ok? Então, basicamente é isso, o lançamento do livro. Eu acredito que não tem perguntas, porque o livro está disponível há pouco tempo, mas a gente está aberto a contribuições. Né? Eu tenho conversado com o João Márcio da possibilidade da gente lançar um edital para novos colaboradores. Então, é uma coisa a se pensar, porque existem trabalhos que a gente participa das bancas e depois a gente não tem acesso mais aos autores. E um edital para a editora Agapta, eu acho que vem no bom momento de divulgação das obras que certamente surgirão pós-pandemia. Tá bom? Então, professora, eu agradeço a oportunidade de participar desse momento do NUMA, da 29ª Semana de Meio Ambiente. Agradeço a parceria do meu amigo João Márcio, né, que desde 2004 a gente está produzindo junto, né? E eu estou à disposição. Obrigado. Ok, obrigada, muito obrigada, professor Christian Nunes. Obrigada também, professor João Márcio. Não sei, temos pergunta, Beatriz? Aí, acho que não, ela não. Sem perguntas, mas muitas parabenizações. Então, a gente agradece aos nossos colaboradores, aos nossos participantes, né? Sabemos que hoje foi um dia muito intenso e, com isso, Bia, eu já faço o encerramento aqui, Ricardo, já agradeço aqui, já começo a agradecer a todo mundo. Isso, professora. Então, gente, com esse lançamento, a obra está aí à disposição, né? Com certeza de conteúdo de peso, porque escrever sobre a Amazônia, de fora da Amazônia, a nossa história conta, né, que desde que foi descoberto, desde que chegaram os europeus aqui nessa região, sempre se escreveu sobre a Amazônia, sempre se procurou divulgar, sempre se procurou
até que no século XIX começaram a chegar missões aqui para tornar o conhecimento sobre a região mais científico, mais catalogado, e que se pudesse perpetuar o que se estava descobrindo sobre a região, como no caso, por exemplo, da missão do museu que gerou o Museu Emílio Gueldi, né, a missão do Emílio Gueldi. A história vai nos dizer também que sobre o Brasil e sobre a América Latina, muito se escreveu da França, né? Muito se escreveu de outros países, né? Da Inglaterra, da França, da Itália, enfim. O difícil e o desafio é escrever sobre a América desde a América, né? Então, são temas que a gente hoje traz para esse momento difícil, né, que estamos passando, mas que a nossa maior dificuldade hoje é também colocar o conhecimento da região e sobre a região a partir da ótica da própria região, né? Então, escrever sobre a Amazônia, escrever sobre o desenvolvimento territorial na Amazônia, mas pelos amazônidas, né? Aqueles que têm pé no chão, aqueles que estão no Marajó, aqueles que estão aqui no Pará, aqueles que, como diz o professor Canto, vêm lá do Baixo Amazonas, né? Então, é um olhar, sem dúvida nenhuma, diferente e necessário, né? Necessário por quê? Porque quem está aqui, não desmerecendo o conhecimento, o desenvolvimento das metodologias, enfim, muito nós aprendemos com os europeus, mas, acima de tudo, é necessário conhecer e mostrar, catalogar, descrever essa biodiversidade pelas mãos daqueles que estão aqui. Então, voltar o conhecimento, voltar esse olhar acadêmico-científico para as comunidades quilombolas, para os ribeirinhos, para os indígenas, e aprender com eles, né, para escrever sobre eles, é muito importante. Então, é muito importante ter o pé no chão, e aí está o valor dessas publicações, né? E o valor, a importância do uso dessas novas tecnologias que nos permite hoje falar de um livro aqui, e quem está lá no Chile, quem está lá na China, pode tranquilamente ter acesso a esta obra, né? Então, isso é muito interessante e muito importante. Temos que valorizar isso. Com isso, eu gostaria de falar brevemente aqui sobre esse momento de tensões, ações ambientais em tempo de pandemia, né? Ações ambientais, o meio ambiente envolve recursos culturais, recursos naturais, né, igual a recursos ambientais, né? Nossa amiga Berta Becker colocou para explicar o que era recurso ambiental numa equação. Então, acima de tudo, esses tempos de pandemia nos mostrou que, mais do que os recursos naturais do planeta Terra, mais do que a afinidade, né, como é a finitude destes recursos, a espécie humana é a mais vulnerável de todas em cima deste planeta, né? Porque eu sempre digo nas aulas, de formiga tem não sei quantas espécies, de cobras, outras tantas, mas da espécie humana só existe uma. E precisamos passar por esse momento de vírus, né, desse momento em que nós estamos vivendo com toda essa tensão, para perceber, e tem alguns que estão passando sem perceber ainda isso. E, gente, já falamos em pós-pandemia, não estamos ainda nem no meio desta pandemia, né? As curvas não começam a cair ainda aqui na Amazônia, mas por quê? Porque a expectativa de futuro é a maior energia que o ser humano tem para viver, né? Então, diante desse momento, pensar não só na extinção e na modificação que o processo de industrialização e uso dos recursos naturais está levando a essa região, mas, acima de tudo, o que está acontecendo no planeta. É um momento de refletirmos sobre, mais do que tudo, mais do que antes, sobre nosso comportamento enquanto
consumidores, né, enquanto seres habitantes desse planeta que temos, sim, uma vulnerabilidade muito alta. Nos escondemos hoje em casa de uma coisa que a gente não consegue ver. Nunca tínhamos pensado a respeito disso. Eu cresci tendo medo da guerra nuclear, né? Então, olhando para o céu para ver qual era o momento que aquele míssil chegaria e acabaria com tudo. E, na verdade, hoje nos escondemos de uma coisa que a gente não consegue ver, mas a gente precisa lavar a mão, a gente precisa usar máscara, porque nós estamos mais vulneráveis do que nunca, né? Então, por isso, esse chamado a pensar nessas tensões e ações ambientais. O Numa hoje brindou a sociedade com muito orgulho, né? Desde de novas políticas que o Pará, apesar de toda a desestruturação, que no plano federal as políticas ambientais estão sendo colocadas, né? O Pará deu 2 passos importantes só nesses últimos 2 meses, que foi aprovar a política de sobre mudanças climáticas, né? Uma política que desde 2009, quando o Brasil aprovou a nacional, vinha se discutindo dentro do estado do Pará, e essa política tem uma relação direta com o comportamento do ser humano e o consumo, uma relação direta com isso que nós estamos vivendo hoje. Então, um outro passo que o Pará deu foi a aprovação da nova política sobre o gerenciamento dos recursos costeiros, né? Gerenciamento costeiro do Pará, também uma lacuna que se tinha aqui, mas que não era por isso que não se fazia ações nessa região. Então, são 2 passos muito importantes que, apesar de toda essa tensão da pandemia, a gente pode considerar que é um avanço que, em termos de estrutura formal, o estado do Pará está dando. Temos problemas, sim, muitos, e muitos aumentaram neste tempo de pandemia. Por quê? Se a gestão, o gerenciamento dos resíduos sólidos antes causavam danos imensuráveis à população, neste tempo de pandemia, pensar em como está se gerenciando o aumento do volume que se teve nos resíduos de serviços de saúde, né? As usinas crematórias desses resíduos continuam com o mesmo padrão de outrora. Entretanto, nós vimos aí quantos hospitais inaugurando, o aumento do número de leitos, não só na região metropolitana, mas em todo o Pará, em todo o Brasil. Mas e o gerenciamento e para onde vai? Estão destinando corretamente? As nossas usinas, mais do que as UTIs colapsadas nesse processo de pandemia, estão as usinas que têm por fim cremar, porque isso não é resíduo sólido, que tem um destino adequado, porque ele tem uma vida útil depois. Isso é um rejeito, esse rejeito do serviço de saúde, ele não tem reuso. Então, colapsados estão os nossos processos de cremação. Então, diante dessas tensões, é que a gente precisa pensar na vulnerabilidade da espécie humana no planeta Terra, né? Com essas palavras, eu gostaria de começar agradecendo, finalizar, né? E agradecer a participação dos nossos colegas docentes, né? Dos nossos colegas pesquisadores que se dedicaram alguns minutos aqui e por que não alguns mais do que alguns minutos, né? Para prestigiar e levar até a sociedade esse conhecimento. Agradecer também aos nossos convidados. Tivemos aqui convidados como secretário adjunto de Águas e Climas da SEMAS. Também tivemos a Patrícia, que é lá da SEMAS, técnicos. A participação deles é muito importante, porque eles são gestores, eles estão na execução de políticas ambientais. Agradecer aos nossos discentes que participaram também, principalmente a turma do doutorado do ano passado e a turma desse ano. Tivemos o nosso discente doutorando Márcio Bittencourt, que é juiz de direito, falando sobre perícias ambientais. Enfim, a todos os discentes, mas, em especial, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui
aos nossos técnicos, né, que se desdobraram durante toda essa semana de produção, de planejamento e produção deste dia, né, que pelo trabalho, por todo o envolvimento, considera-se uma semana também, né? Então, com isso, eu queria pedir um agradecimento e um aplauso especial aos nossos técnicos, Ricardo, que comandou dirigiu aí toda essa produção, a Beatriz também, Larissa Beatriz, que além de ser técnica do NUMA, é nossa mestranda do PPGEDAN, né? Um aplauso aí para Larissa, Beatriz, para a Olisete, para, enfim, todos os técnicos que se envolveram nesse momento. Como já disse aos nossos docentes, aos nossos colegas colaboradores, vai o nosso abraço muito especial e com um aplauso que aqui entre nós, uma experiência, né? Todos nós, eu, pela primeira vez estou aqui me vendo diante de câmeras, como disse no painel passado, é uma aventura que todos nós fomos lançados, né? Como se fossem lançados ao mar, né? E a bússola procura te encontrar. Então, é assim que eu me sinto, mas, sem dúvida nenhuma, conseguimos produzir um conteúdo de qualidade e, em nome do NUMA, da Universidade Federal do Pará, eu agradeço a todos, sintam-se todos abraçados, né? Virtualmente abraçados, em nome do diretor, professor Gilberto, a gente agradece. Obrigada, gente. Ok? Pode.